Muito bem, pessoal. Deixa eu baixar o som aqui. Muito obrigado por esse check-in. Muito bom aí conhecer um pouco mais de vocês, saber a experiência que vocês já tiveram com aprendizagem continuada, né? Esse conceito de lifelong learning. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o que é lifelong learning, por que que isso importa, por que que a gente está aqui num curso sobre esse tema, né? Qual é a relevância disso, tá? Por que que a gente está aqui despendendo um tempo da nossa vida, tá? Então, lifelong learning, pessoal, nada mais é do que aprendizagem ao longo da vida. Se a gente pudesse fazer aqui uma tradução, né? Aprendizagem contínua, educação continuada, tá? Então, ela tem um foco muito grande não só na educação na primeira infância, na adolescência, mas pensando na aprendizagem contínua. Ela parte de uma premissa muito simples, de que a gente vai aprender ao longo de toda a nossa vida, tá? Então, lifelong learning propõe que a aprendizagem aconteça ao longo da vida, tá? Veja que isso daqui, pessoal, é uma mudança de paradigma, tá? Ou seja, antigamente nós criamos que a gente ia para a escola, aprendia os nossos conteúdos lá, ia para a faculdade ou para um curso técnico, aprendia um conhecimento técnico e ia aplicar. Ponto, acabou. Só que com um mundo em constante mudança, com um mundo cada vez mais VUCA, né, volátil, ambíguo, enfim, todo aquele acrônimo VUCA que a gente já está muito bem familiarizado, cada vez mais a gente precisa se atualizar. Cada vez mais a gente precisa estar atento às mudanças, né? E essas mudanças impõem novas abordagens, novas técnicas, novas ferramentas e muitas coisas mais. Então, lifelong learning propõe que a aprendizagem aconteça ao longo da vida, sem prazo determinado. O aprendizado não acaba e não tem lugar. Eu posso aprender na minha casa, eu posso aprender na faculdade, no trabalho, no ônibus, no metrô, em todos os lugares, tá? A gente está constantemente aprendendo. Isso implica também uma mudança de mentalidade, né? De mindset. Por quê? Eu preciso ter uma postura de aprendiz constantemente, né? E a gente vai vai discorrer um pouco mais sobre isso ao longo da nossa sessão, tá? Eu gosto sempre de trazer um pouco de contexto, tá, pessoal? Depois vocês podem se aprofundar um pouco mais, não vou me alongar tudo tanto só nesse tema aqui, porque isso aqui, novamente, é só contexto, tá? Eu gosto de trazer o modelo social das evoluções tecnológicas da economista venezuelana Carlota Pérez, economista da Universidade de Sussex, na Inglaterra. A Universidade de Sussex é um polo muito importante de pesquisa em economia da inovação, e ela, junto com um grupo de pesquisadores, Christopher Freeman e muitos outros, eles desenvolveram ao longo dos anos uma abordagem que busca compreender como a economia, como todo o sistema econômico, como toda a sociedade evolui, se transforma a partir da difusão tecnológica, tá? E é muito interessante ter isso como contexto, porque a gente consegue perceber, pessoal, que as inovações tecnológicas, as mudanças tecnológicas, elas impõem sim uma mudança de abordagem, a maneira como a gente faz as coisas muda, tá? E a gente vai perceber isso ao longo dos próximos blocos aqui do nosso treinamento, tá? Então, novamente, contexto. Quando a gente tem um Big Bang, que é uma grande inovação tecnológica, que tem um impacto transformacional, um impacto de mudança em todo o sistema econômico, ela começa a passar ela entra numa fase chamada irrupção, tá? Ou irrupção. É uma fase em que ela começa a ter os primeiros casos de uso, começa a mostrar potencial, os primeiros investidores começam a ver aquilo, a gente começa a ter alguns early adopters, né? Os primeiros usuários, primeiros clientes, e aí isso leva a um frenesi, que é o momento em que o capital financeiro fica muito maravilhado com o potencial dessas tecnologias, e isso faz com que eles coloquem muito dinheiro. E esses investimentos elevados nessas novas tecnologias acabam impulsionando elas, né? Só que, obviamente, são empresas novas, então pensa, quando os primeiros computadores vieram ao mundo, a gente não tinha infraestrutura necessária para que eles se desenvolvessem. Então, a gente lá no começo dos anos 2000 tem uma crise, uma bolha, a famosa bolha das .com, que eram empresas de tecnologia que ainda não tinham uma infraestrutura necessária
para que elas pudessem dar todo o seu potencial. Então a gente entra no momento aí de transformação e a gente começa a ver nas 2 décadas seguintes um crescimento constante dessas empresas, mas também da sua infraestrutura, né? E aí a gente tem hoje gigantes como Amazon, que depende da internet para viver, Google, que não existiria sem internet, Facebook, muitos outros players, né? E aí, nesse momento em que essas tecnologias mostram que elas têm muito potencial, mas elas ainda não conseguem realizar todo esse potencial, é que a gente entra nesse momento do intervalo de reacomodação, tá? A gente pode aprofundar depois as outras etapas, farei isso inclusive, mas eu quero destacar justamente aqui esse momento, essa transição. O que acontece é que logo nesse momento de frenesi, a gente começa a ter os chamados surgimento das melhores práticas, que a gente chama tecnicamente de paradigma tecnoeconômico, tá? Então, tem 3 conceitos importantes aqui que a gente precisa se atentar. Uma revolução tecnológica, né? Ou seja, todo esse movimento que eu descrevi é a chamada revolução tecnológica, que conceitualmente pode ser definida como um poderoso e visível conjunto de tecnologias, produtos e indústrias novas e dinâmicas, ou seja, a gente vê uma revolução tecnológica, ela é visível. Como que ela é visível? Pelo conjunto de tecnologias, de produtos, de novas indústrias, tá? Por exemplo, até antes de 2007, as pessoas não tinham smartphone. Hoje em dia, todo mundo tem um smartphone. Então, a gente vê justamente a revolução tecnológica, porque todo mundo tem um smartphone, cada vez mais a vida está em torno desse aparelhinho que todo mundo tem no bolso, tá? Então, uma revolução tecnológica é visível. Isso leva a uma onda de desenvolvimento, que é todo aquele processo que a gente descreveu, tá? Todas aquelas etapas, aquilo é chamada de onda de desenvolvimento. Então, ela é definida como um processo mediante o qual uma revolução tecnológica e o seu paradigma se propagam por toda a economia e trazem mudanças profundas na sociedade, tá? Então, esse processo de propagação da tecnologia é a chamada onda de desenvolvimento. Então, a onda de desenvolvimento vai transformando, por meio da revolução tecnológica, a vida das pessoas. E isso se expressa num paradigma, um paradigma tecnoeconômico, que também pode ser definido como a base de sentido comum para a organização de qualquer atividade e reestruturação de qualquer instituição. Resumidamente, eu gosto de chamar isso daqui de melhores práticas, tá? Existe um jeito de obter o máximo de potencial do celular, do smartphone. Existe uma maneira de obter o máximo do potencial, de extrair o máximo do potencial de todo o ecossistema tecnológico que está ao nosso redor, que é diferente do passado. No passado, a gente não tinha computador, então não tinha por que se preocupar com as melhores práticas, com a base de sentido comum para organização e reestruturação dessas coisas. Hoje nós temos, né? Porque elas estão na nossa vida e elas mudam a maneira como a gente vive, como a gente se comunica, como a gente trabalha. Então, todo esse contexto e tudo isso é pano de fundo também para uma evolução cada vez maior do lifelong learning, para que cada vez mais a gente precise ter essa abordagem de aprendiz eterno, tá? De um constante aprendiz, de alguém que está sempre aprendendo coisas novas, tá? E a gente pode dividir também isso em algumas fases muito claras. Eu dei um exemplo aqui muito simples no começo, que eu vou aprofundar agora. Se a gente olha lá no começo do século XX, a gente tinha o chamado Fordismo, né? O que era o Fordismo? Do ponto de vista econômico, era um modelo de produção em que as coisas eram feitas em escala e todas iguais, sem diferenciação, tá? Começando justamente pela Ford Motors, tá? Então a gente tinha lá o Ford Model T, né? O Ford modelo T, e todos eles eram iguais. Então a gente tinha um foco muito em fazer as coisas iguais. Então você aprendia a técnica e você ia replicar aquilo constantemente. E quanto melhor você se tornasse no domínio daquela técnica, mais você se destacava. Não havia necessidade necessariamente de aprender coisas novas, tá? Isso começa a mudar um pouco mais quando a gente entra no toyotismo, já ali pós-guerra, né, na década de 50, 60, quando a gente começa a ter uma produção não só em escala, mas just in time, né, sob demanda.
A produção, eu não fazia uma produção gigantesca para ficar no estoque, eu fazia uma produção para atender a demanda. Então, eu tenho aqui toda uma estrutura para que quando vier a demanda, opa, eu produzo o mais rápido possível. Então, eu tenho peças pré-moldadas, partes pré-moldadas, eu tenho um estoque mínimo, né? É um estoque que o desejo é sempre tender a zero. Isso implica uma mudança na postura, a maneira como a gente trabalha. Isso também implica uma mudança na maneira como a gente aprende. Aqui, como a gente pode ser surpreendido pela demanda, há necessidade de aprender coisas diferentes, tá? Mas ainda assim, em tese, a linha de produção se mantém, né? A gente só mudou agora a maneira como a gente entrega. Então é mais sob demanda, é mais puxada pela demanda. Não eu vou produzir aquilo a vida inteira, vou sempre fazer aquilo e acabou, tá? É diferente. Então eu quero já começar a destacar aqui que cada revolução industrial traz consigo uma abordagem diferente, traz consigo, impõe uma necessidade de conhecimentos diferentes, tem uma proposta diferente e demanda da gente uma postura de aprendizagem diferente, tá? E hoje vou tomar a liberdade aqui de criar um novo conceito. Eu acho que a gente pode falar de um teslismo, vamos dizer assim, de um BYDismo, dependendo aí de quem preferir apontar o líder, né? Mas a Tesla abriu um mercado totalmente diferente e, consequentemente, também trouxe e consolidou mudanças importantes na indústria automobilística, né? Mudanças que, inclusive, fizeram com que as grandes companhias também buscassem mudar, né? Começaram a correr atrás de veículos elétricos, continuam pesquisando constantemente o desenvolvimento de novas baterias, de novos carros com melhor consumo, melhor aerodinâmica, etc. Então, aqui a gente começa a ver e esse tese que eu estou brincando aqui, chamando de teslismo, né? Que é algo que representa esse nosso momento histórico dentro do setor industrial, né? Expressa muito do momento que a gente vive, de qual deve ser a nossa postura com a aprendizagem agora, né? A gente está lidando cada vez mais com novos desafios e desafios constantes e desafios de fronteira, para o qual muitas vezes ainda não há conhecimento. Que a gente vai ter que pesquisar, explorar, entender, desenvolver, criar método, criar abordagem, enfim. Então, de fato, é uma conjuntura que demanda uma postura de constante aprendizado. Tá? Então, eu acho muito legal também entender isso como pano de fundo para perceber que as mudanças econômicas, as mudanças tecnológicas impõem uma nova postura de aprendizagem, tá? E algo muito interessante também para se somar a esse primeiro momento aqui de contexto e de conceitos, tá? É a chamada economia da experiência, tá? Em 98, o economista Joseph Pine publicou um artigo na Harvard Business Review chamado Welcome to the Experience Economy, tá? E ele mostra nesse artigo a mudança de perfil justamente de uma economia que era baseada somente em commodities, né, em produtos sem diferenciação, por uma economia em que o valor econômico está justamente em algo que é extremamente diferenciado, que são as experiências. Então, eu não quero só comprar um café, eu quero a experiência de tomar um café. Eu não quero só comprar uma passagem aérea, eu quero a experiência da viagem. Eu não quero só visitar um determinado lugar, eu quero aproveitar o máximo da experiência que aquele lugar pode me proporcionar. Eu não quero só comprar um veículo, eu quero a experiência da viagem, do lazer, do conforto, a experiência de compra. Cada vez mais o valor econômico está na experiência. E por que isso aqui é algo que também se soma a todo esse nosso contexto de aprendizagem, né? Porque quanto mais a gente vai em direção à experiência, o foco é a experiência, cada vez mais a gente olha para a diferenciação, a gente está, vamos dizer assim, explorando contextos novos, cenários novos, realidades novas. Isso demanda aprendizado, isso demanda desenvolvimento de novas abordagens. Então veja que todo esse ambiente das novas revoluções tecnológicas, do que eu chamei de teslismo e economia da experiência, impõe a todos nós a necessidade de novos aprendizados, tá? Então, em resumo aqui, pessoal, tem muitos benefícios no lifelong learning. A gente
além de ter a necessidade de buscar cada vez mais isso, a consequência, o que isso vai nos trazer é melhora na produtividade e na criatividade, maior adaptabilidade, porque a gente aprende a aprender melhor, tá? Desenvolvimento de novas habilidades, domínio de novas tecnologias, tá? Então, são só alguns dos benefícios que a gente pode, vamos dizer assim, vislumbrar com o lifelong learning em nossas vidas, beleza? E aí, pessoal, para a gente fechar esse bloco, antes de passar para o próximo, eu quero deixar algumas reflexões, tá? Eu vou deixar as perguntas aqui, quem quiser pode colocar no chat, se quiserem podem abrir o microfone e falar, vamos fazer um momento de troca, tá? Mas contem para mim, o que mais te desafiou nos últimos anos com relação à aprendizagem? Então, reflita assim, qual foi o meu maior desafio, minha maior dificuldade, tá? O que mais te impulsionou nos últimos anos com relação à aprendizagem? Então, o que teve o efeito contrário, que realmente te fez aprender mais, te jogou para frente, te permitiu aprender melhor? E qual foi a maior mudança aí, na sua opinião, na sua avaliação, na sua experiência, a maior mudança na educação nos últimos anos, tá? Pessoal, vou dar 5 minutinhos rapidinho para vocês pensarem, meditarem, trazerem as respostas e aí a gente abre aqui para compartilhar, beleza? Então, vou cronometrar aqui 5 minutinhos rapidinho e já voltamos.